Terça-feira muito movimentada e o Flamengo pode concretizar alguns bons negócios. Bom, Gabigol foi no Podpah e deu aí por esclarecer algumas notícias com relação a ele e Corinthians, mas também não deixou assim as coisas totalmente concretizadas, né? Ele falou que estaria aí indo para seu último ano de contrato, que existe uma identificação com o Corinthians, mas que ele vê o ano de 2024 como seu último ano de contrato no Flamengo, confiante de uma renovação. Logo em seguida, seu empresário foi lá e disse que estava confiante numa renovação com o Flamengo, mas até o momento, o que nós temos de informação da cúpula do Mengão é que o contrato do Gabigol está travado, não vai ter renovação por enquanto. Acho que eles vão esperar a virada da janela de temporada, né? Vão fazer ali todas as contratações para depois pensar em uma renovação. Hoje, 6 horas da tarde, o Flamengo está votando, o Conselho Deliberativo do Flamengo está votando aí o plano orçamentário para 2024. Bom, Landim falou que o Flamengo vai fechar o faturamento anual de 23 em 1,3 bilhões de reais. O Conselho queria que fosse aí disponibilizado cerca de 200 milhões de reais para aquisição de novos jogadores em 2024. Mas, pelo que saiu de notícias, o Flamengo vai disponibilizar apenas 30 milhões de euros, o que hoje daria na casa de 168, 170 milhões de reais em contratação de novos jogadores. Só que esse valor corresponde a valores pagos naquele momento, no momento da compra. Não entram nesses 170 milhões de reais aqueles valores parcelados. Então, por exemplo, se o Flamengo contratar um jogador de 300 milhões de reais e pagar 100 milhões por ano, o Flamengo não vai sobrepujar, passar, exceder essa margem. Vai contar apenas 100 milhões. Então, por exemplo, o Flamengo vai contratar o De La Cruz e vai pagar 90 milhões de reais. Já vai abater desses 170, 90 milhões. Aí vocês devem pensar, pô Jorge, mas o Flamengo não vai ter dinheiro para contratar outros jogadores. Não, porque normalmente faz-se assim, o jogador custa 80 milhões, bom, vamos pagar ele em 10 prestações de 8 milhões. E aí é diluído esse valor. Então o Flamengo vai sim ter dinheiro suficiente para fazer novas contratações, além de que vai vender jogadores, deve vender jogadores e dispensar outros. Então desonera a folha salarial e ainda recebe maiores lucros, né, para poder comprar, adquirir novos jogadores. Importante frisar que o plano prevê um faturamento de 1 bilhão de reais para o ano de 2024, sem contar a venda de jogadores. Então seria 1 bilhão de receitas feitas pelo próprio Mengão, sem contar a venda dos jogadores, sem contar, por exemplo, vai vender amanhã o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo e fez 400 milhões de reais nessas duas vendas. Então o Flamengo faturaria 1,4 bilhões de reais. Obviamente que o Flamengo bota ali como meta 1 bilhão, mas normalmente o Flamengo ultrapassa essas metas, como foi nesse próprio ano, que também a meta era 1 bilhão e arrecadou 1,3 bilhões de reais. Bom, mercado da bola. Vamos falar do Flamengo, a princípio, segundo Jorge Nicola, né, e algumas outras fontes, o Flamengo bateu o martelo e contratou o De La Cruz por 89 milhões de reais, que devem ser pagos à vista, e tem mais aí uma taxa de 15% sobre a negociação que deve ser paga. Isso aí é uma lei da Federação Argentina de Futebol, tá? Da AFA. Provavelmente o Flamengo pode fazer esse pagamento parcelado, diluído, não deve ser obrigatório o pagamento à vista. Bom, segundo as informações que tivemos, o De La Cruz vai chegar no Flamengo e terá um contrato de 5 anos. Também saíram informações de que o Flamengo acertou base salarial e tempo de contrato com o Léo Ortiz. Este jogador também viria para o Flamengo com um contrato de 5 anos. Agora, o que faltaria era o Flamengo acertar ali como ocorreria, né, o pagamento do jogador. Esse jogador que foi posto no mercado aí por aproximadamente 40 milhões de reais, que essa foi a apuração que nós tivemos, e provavelmente não vai ser pago à vista, né? Deve ser feito aí um parcelamento, talvez 10 vezes de 4 milhões, algo nesse sentido. O Gabigol foi no Podpah e aí falou, né, que esse seria o último ano de contrato dele, que ele não garante nada, que ele já está no Flamengo há um bom tempo, mas que o futuro a Deus pertence, que ele não pensa nisso, que ele quer sim se reinventar. Ele admite que fez uma temporada muito ruim e ele vai aí fazer o melhor de tudo para se recuperar. Disse que inclusive estava
se lesionando, estava com problemas, que não deveria ter se forçado tanto, mas que vai fazer de tudo, quer que seja um ano mágico. E aí, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, o seu próprio empresário foi lá, disse que o Flamengo tem uma identificação muito grande com o Gabigol, que o Gabigol adora ficar no Rio de Janeiro e que ele vai fazer de tudo para renovar o contrato e jogar mais tempo no Mengão, né? A proposta de contrato que tinha sido ofertada era de mais 4 anos de vínculo, com um salário de 2 milhões de reais. Eu acredito que as partes vão conversar, esse valor deve diminuir um pouquinho e o Gabigol deve fechar em 1 milhão e 800, mais ou menos, ele que ganha 1 milhão e meio hoje em dia, deve fechar mais ou menos em 1 milhão e 800 e deve renovar por cerca de 3 a 4 anos e tomara mesmo que ele faça um ano espetacular. Bom, esse é o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o comentário, compartilhe, gostando e quiser se não, sininho da notificação. Fui!